Olá, prazer imenso estar com você nesse dia tão especial. Sempre Elas, este programa que é voltado para assuntos concernentes a este universo feminino. Eu sei que vários programas serão feitos, nós não vamos esgotar os temas, porque realmente é muito complexo esse universo feminino. Mas entender um pouquinho quem você é em Deus, o que você pode ser. E hoje nós estamos aqui com um assunto muito dinâmico. Nós vamos falar sobre atendendo o chamado de Deus, né, Dorcas? Atendendo o chamado de Deus ao propósito nem sempre é fácil, né? É uma tarefa desafiadora. Para isso, hoje nós trouxemos a pastora Natália, ela que é uma das coordenadoras de um trabalho muito bonito na África, é isso aí, no continente africano. E durante quase 6 anos ela morou num país chamado Moçambique, um trabalho muito bonito que vocês vão acompanhar daqui a pouquinho. A pastora Marisete Vilela. A pastora Marisete cuida das mulheres aqui, um departamento manancial feminino onde mulheres são tratadas, restauradas, transformadas. Tá aqui o endereço, o local para você vir fazer parte com a gente desse clube das Luluzinhas. Saradas e abençoadas. Saradas e abençoadas. Pastora Cássia Vilela, vice-presidente da Igreja Catedral da Família. A nossa doutora Juliana Menegásio, ela que é pastora dos jovens casais. A nossa doutora também, Márcia Caldas, também que ajuda nesse trabalho maravilhoso que é o trabalho do Manancial Feminino. Atender o propósito de Deus é uma tarefa difícil, né, pastora Natália? É verdade. É um desafio, né? Conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória em 6 anos desse ministério aí no continente africano. Bom, primeiro eu quero falar sobre a vocação, né? Que a palavra vocação, ela tem o mesmo significado de chamado. Então, o importante na nossa vida é a gente identificar qual é o nosso chamado. E primeiro, o chamado, ele é pessoal. É verdade. Por que é pessoal? Porque ele independe de qualquer organização, né? De igreja ou de qualquer outra organização. É pessoal, é da pessoa. E segundo, o chamado, ele é irresistível. Por que ele é irresistível? E às vezes inconfortável também, né? Porque do conforto que você foi tirado para onde você foi levado, o que você diz disso? Isso, ele pode, depende do ponto de vista. Porque quando você identifica o seu chamado, você não vai ter dor. Você abre mão das suas próprias vontades, da sua própria vida. Isso. Então, ele é irresistível porque quando você tem um chamado e que você identifica qual é ele na sua vida, ele é irresistível porque é um chamado para servir a Deus. E tira do conforto para trazer um ensinamento, né? Exatamente. E você não resiste nem que seja pagar um preço de você sair de um conforto e ir para um lugar. Antes desse chamado, eu vejo que a gente tem que descobrir quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós descobrimos essa filiação divina de quem é o nosso Pai, aí fica mais fácil atender a esse chamado e realmente cumprir com o propósito. Cada uma de nós aqui, você que está nos assistindo também, você foi criada, você tem um propósito, você não está passando por essa vida por um acaso. Exatamente, porque cada um, quando nós nos convertemos, nós já temos uma vocação. Primeiro de ser salvos, né? Depois de sermos santos. E outra coisa é de serviço. Nós temos que ser luz e sal da terra. Então, todos nós, independente de você ter identificado ou não o seu chamado ainda, se você já recebeu a Cristo Jesus no seu coração, você já é vocacionado a pregoar as boas novas do Senhor, porque você recebeu isso como dom, né? Sabe o que é que me impressiona nesse chamado, nessa vocação que Deus nos dá? Eu me lembro que eu trabalhei 25 anos na Telegoiás como consultora comercial. Ministrava palestra, fazia visitas a clientes. E de repente eu saio de uma aposentadoria por invalidez, sou tirada de um lugar onde eu estava numa ascensão muito boa. Por isso é que eu falo que às vezes esse chamado às vezes não traz tanto conforto, traz uma satisfação, né? Uma realização, uma realização pessoal.
Então, assim, o fato de eu ter deixado a empresa, de não poder trabalhar mais na vida secular, aquilo às vezes traz um pouco de abalo. Você me serve muito de exemplo, sabia, Natália? Porque deixar o conforto, como vocês deixaram aqui em Goiânia, ir para a África, né? Lugar empresários, de empresários, tinha um apartamento toda mimosa, cheia de detalhes, né? Que a gente aprende muito com você, muito criativa. Então você teve que romper com esse conforto a favor. Por isso que eu sou apaixonada, gente, nesse Jesus. Porque ele chama, às vezes, os capacitados e nós nos tornamos incapacitados diante de uma proposta de Deus na nossa vida. Por isso que quando às vezes é entregue um microfone para um juiz, como eu já vi, né, ocupar o púlpito da igreja, ele treme todo. Alguém que está acostumado a falar numa tribuna, de repente se sente pequeno. Então, assim, eu vejo esse chamado, essa vocação, algo muito especial. E isso traz uma confusão e um conflito, né, pastora Cássia? Às vezes no coração de muitas pessoas. Eu não entendo como que um casal de empresário deixa tudo aqui e vai embora para a África, dormir no chão. E mesmo porque, sabe por quê, pastora Marisete, que acontece isso? Porque o chamado, ele é intransferível. Não tem como você pagar uma pessoa para ir no seu lugar. No seu coração, entendeu? Né, e aquilo, quando você tem consciência do seu chamado, quando você identifica, porque como diz lá em Efésios 4:11, cada um foi chamado para ter um dom. E geralmente a pergunta do telespectador aí em casa, você mulher, você jovem, você tá aí se perguntando, como que eu vou identificar para o que eu fui chamado? Qual o propósito? De Deus pra minha vida? Às vezes essa é a dúvida, não é? Às vezes muitas pessoas falam assim, gente, eu não sei ainda, qual que é o meu chamado? Então, primeiro, nosso chamado é de obediência e coragem, né? De santidade, de salvação e de serviço. E dentre isso, nós vamos identificar qual o serviço. E geralmente eu vejo que está relacionado com o nosso dom que Deus deu, a gente vai de trabalho, da nossa ele, profissão. Né? E então, isso tá ligado. Eu sinto assim que, eu tiro por mim que tá ligado. O seu chamado, com a sua profissão, com aquilo que você ama, que você gosta de fazer. Que arde no seu coração. E arde que eu vejo, porque às vezes as pessoas veem vocação só quando você é enviado para um campo missionário. E não é assim. Eu vejo, por exemplo, a doutora Márcia. Você pode falar um pouquinho. Então, o que é fechar um consultório odontológico numa segunda-feira à tarde e vir cuidar de mulheres? Isso também é uma vocação, isso também é uma coragem. E também já esteve na África prestando seus serviços odontológicos para aquela comunidade, que trabalho mais lindo que foi desenvolvido por vocês, né, Márcia? E antes da Márcia falar, eu quero dizer para vocês aqui, não sei se vocês sabem, mas a Márcia já teve... A doutora Márcia, né, já teve por 2 vezes em Moçambique com esse trabalho de estar atendendo a comunidade nossa da igreja e toda a comunidade lá em Moçambique, onde nós moramos, né, e foi apelidada por Mãos de Anjo. Viu? Que gracinha! Então fala, Mãos de Anjo! Então, a Natália falando, né, que como que a gente descobre e que está muito relacionado aos nossos dons, profissão, talento. Eu concordo porque existe uma alegria, uma felicidade muito grande da gente em servir com aquilo que Deus realmente nos abençoou enquanto dom e talento. E quando eu estou lá na África, né, quando eu estive lá por 2 vezes, às vezes a gente chegava no hospital, né, pastora, às 7 da manhã, muitas vezes a gente saía na hora do culto, que era às 19 horas, às vezes não tinha jeito de ir quando o movimento era muito grande, né? Eu ficava pensando na comida da Natália, que é uma delícia, mas às vezes a gente ficava na barrinha de cereal, porque o movimento era muito grande. E chegava no final do dia, eu estava cheia de energia. Diferente de quando a gente está num consultório particular. Que a gente mais recebe. Engraçada isso. A energia que a gente tem ali naquele lugar. A gente parece que assim, o tempo todo em atividades. Nós indo para aquelas aldeias, mas chegava em casa numa alegria, numa disposição. E às vezes passava. O quê, pastora Cássia?
E pastora Natália, e ainda assim, né? A gente trabalhava o dia inteiro e fazia serão de madrugada, né? A gente ia ainda ficar 3, 4 horas da manhã colocando a conversa em dia. Né? Exatamente. E eu aproveito esse dom e talento que o Senhor me deu e eu desenvolvo ele aqui na igreja. Porque nós temos a Associação Beneficente Manancial e eu não disponho somente das minhas tardes de segunda-feira. A minha segunda-feira é toda fechada para a obra do Senhor. Eu chego aqui na igreja às 7h30 da manhã, fico até o meio-dia atendendo voluntariamente a todos os pacientes que têm necessidade e depois à tarde eu estou junto com a pastora Marisete no Manancial Feminino. Então você, que muitas vezes é um dentista, um médico, um psicólogo e quer fazer a obra missionária, você não necessita ir a Moçambique. Você pode se dispor aqui no Brasil mesmo, na sua cidade, fazendo aquilo que Deus te deu. Te capacitou, né? Te capacitou. Juliana, e nos jovens casais? Como vocês fazem para incentivar as mulheres a estar buscando o propósito de Deus para a vida delas? E aí dizer que a Juliana, mas o Carlos, eles estão conosco desde o início da fundação dessa igreja. E eles cuidavam dos adolescentes, inclusive das minhas filhas, né? Eles foram crescendo. Adolescentes foram crescendo, né? Eles foram para os jovens, eles também foram para os jovens. Nós somos espertos. Lógico, né? lógico. E aí, quando elas casaram, vamos colocá-los. Criaram até o ministério. Foi fundado por eles esse ministério, né? Eu estava aqui ouvindo as pastoras falarem e pensando justamente sobre isso. Da questão da zona de conforto, quando a gente está num local e você está vendo o seu trabalho dar frutos, como era o nosso caso, quando nós estávamos nos adolescentes, depois nos jovens, e ficamos no Ministério de Jovens por 6 anos. E quando as filhas do pastor se casaram, e a gente já tinha esse ministério cuidando de pequenos grupos de jovens casados, mas não era ministério, era algo que a gente fazia porque ardia no nosso coração, a gente via essa necessidade de cuidar deles, porque eles estavam sozinhos ali. E de repente o pastor nos fala, não, agora eu quero você em outro patamar. E hoje eu vejo o quanto Deus tem sido fiel conosco. E o quanto nós temos, assim, cumprido o propósito de Deus. E Deus tem restaurado famílias. E o quanto você tem descansado das mães, porque minha filha tá lá também. Então, assim, eu sou muito feliz, muito grata a Deus por isso, por estar cumprido o propósito de Deus, estar no centro da vontade dele. Bom, nosso assunto está muito interessante, mas nós vamos agora para você conhecer um pouquinho uma igreja também que tem um propósito maravilhoso, que é cuidar de famílias, de lares, de casamentos, de realmente você descobrir o seu propósito. Veja aí essa matéria. Igreja Catedral da Família apresenta Conferência para Casais, 10 e 11 de junho. Preletores, Pastor Salmo Diomar, Pastora Cássia Vilela, Pastor Estevão Fernandes, Pastor Mac Anderson e Pastor Alan Brizotti. Poltronas numeradas. Adquire já o seu convite. www.catedraldafamilia.com.br ou 3281-4918. Conferência para Casais da Igreja Catedral da Família. Essa é a escola da família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, Curso para Finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, Cursos para Noivos. Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, Culto da Família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino.
Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Estamos aqui na Prime Motos 85, na Avenida 85, ao lado do Valdinei, que tem muitas ofertas para você. Então, fique ligado. Bom dia, Valdinei! Bom dia, Beto Brasil! Tamo junto aí. Junto, pessoal, estamos na Prime Motos 85, aqui ao lado da Caixa Econômica Federal, abaixo da Alameda Ricardo Paranhos. O telefone é 3070 4040. Vamos para nossas ofertas. Olha só que carrão, pessoal. É uma Pajero Dakar 2015, 7 lugares, com kit multimídia, banco de couro, roda de liga leve. Esse veículo é 3.2 4x4 diesel. É isso mesmo. Vou fazer esse veículo para você de 144.900 por 139.900. Prime Motors 85, a sua revenda multimarcas. Olha, você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho deste ministério, a Igreja Catedral da Família. Mais do que conhecer, é fazer parte. Eu quero convidar você a que você pode escolher em que área você quer utilizar os dons e talentos que Deus tem te dado. Venha fazer parte conosco, venha estar conosco. Você, mulher, que está aí em casa, às vezes depressiva, angustiada, já perdeu a motivação de ver, quero convidar você. Venha estar conosco toda segunda-feira, às 14h30, também às terça-feira, às 20 horas. Aqui tem lugar para você, para abençoar você, para curar você e você atender a esse chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para nossa vida, Docas? O chamado de Deus para nós é aquilo que realmente Deus sonhou com você. Deus idealizou que você é capaz. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Essa é a diferença. Então, mulher com propósito, atendendo o chamado de Deus, é o nosso tema de hoje. E para isso, gente, eu queria que a Natália contasse agora pra gente no segundo bloco, como que foi, Natália, quando Deus te chamou para ir para a África? Você largou tudo, foi embora para lá. Eu sei de alguns detalhes, mas eu queria que o pessoal em casa soubesse dessa história. Bom, isso não aconteceu assim. Eu não tenho nada para fazer. Vou inventar alguma coisa para eu me ocupar. Não, isso foi gerado no meu coração e do meu esposo. Então, eu tinha uma escola, né? Eu sou pedagoga e eu trabalhei sempre com escola na área da educação. Então, eu tive que abrir mão disso, mas consciente, né, de que aquilo era tão irresistível que eu não seria feliz fazendo outra coisa. Então, chegamos ao ponto, né? Foi um processo de 5 anos para fazer o desmamamento. Mas para chegar... Tinha muitas pessoas que achavam que você estava ficando doida, família, né? Os amigos. Medo que vocês fossem para lá e morressem. E a questão, né? A gente pegou várias malárias. Então, assim, quando você tem essa certeza, você não tem medo de morrer, você não tem medo de passar fome. Então, assim... não gerou isso em mim. É interessante. Esse medo, essas coisas. O que eu falei é te tirar de uma zona de conforto e trazer para algo até desconhecido, né? Porque é um terreno desconhecido. Quando nós trabalhávamos, eu e meu esposo, que nós fomos os dois aposentados por LER, e a minha preocupação era essa. Eu ia parar de trabalhar, ia ter que assumir uma vida mais de reserva. E Deus supriu tudo a ponto de, quando minha filha casou, nós fizemos uma festa que nem nós imaginávamos. É lógico que meu esposo teve o tempo de fazenda, né, pastora Cássia? Mas aí teve o tempo também que Deus não deixou mais. Então isso aí, às vezes, na cabeça das pessoas, se torna uma coisa assim, louca. Porque como é que você deixa um conforto
deixa um apartamento, deixa uma empresa, né? Eu e meu esposo estávamos num momento de uma ascensão muito boa dentro da empresa, onde eu coordenava uma equipe, financeiramente a gente estava melhorando, o currículo também dentro da empresa estava crescendo, né? E de repente você sai para não fazer nada, como o povo fala aí fora, né? Que na verdade esse que é o erro, o engano da maioria das pessoas, e às vezes a gente comete esse engano também, de achar que uma vida bem sucedida é você ser profissionalmente realizado, com muito dinheiro, e de você conquistar coisas. Mas para nós que já conhecemos o Senhor Jesus, essas coisas vão mudando dentro de nós. E olha que não falta nada, né? Graças a Deus. Não, e mesmo que faltar, nós temos que viver como Paulo. Nós temos que aprender a viver no muito, mas também no pouco. E eu aprendi isso na prática. Uma das coisas que nós estávamos juntos, né, Natália? E eu gosto de dizer, para mim a África foram os meus melhores dias que eu experimentei na Terra. Foram os dias mais felizes da minha vida. Realmente as pessoas... Mesmo às vezes tomando banho de caneca. Não tomando banho. É luxo, eu descobri que a gente não precisa de muita coisa, não. Que a gente não precisa de muito aparatos para ser feliz. É verdade. Lá a gente aproveitava a cultura, que é as roupas, as tradições, e nós também entrávamos no esquema, né, Natália? Pra não lavar o cabelo. Pra não lavar o cabelo sujo, então a gente colocava um lenço na cabeça e todo colorido, quanto mais colorido, mais bonito, e partíamos para aquelas aldeias e éramos abraçados, beijados, amados, a ponto, né, Dorcas? Você também esteve ali nós também já tivemos juntas as experiências de sonhar, de chorar. Eu lembro de um dia, quando você estava ali ministrando, de repente apareceu 500 crianças, você não sabe de onde. E você queria que a gente desse comida para elas. Aí a Natália falava assim, Dorcas, mas não tem comida para dar para essas crianças. E essa Dorcas chorava, e ela chorava que ela fazia assim, Marisete. Como que eu vou despedir elas? Elas estão com fome. Pastora Cássia, eu vejo hoje muitas mulheres que não têm deixado descobrir essa chamada, essa vocação. E às vezes você que está em casa, que nos assiste nesse momento, se sente triste, acabrunhada, derrotada, tem carrão, uma mulher escultural e de repente está triste. Olha aqui, mulheres que deixam seus gabinetes odontológicos, tá aqui, empresárias, mulheres que estão realizadas profissionalmente, estão aqui felizes, abrindo mão de um conforto para fazer outras pessoas felizes. Então, eu creio esse é o segredo da felicidade. Esse é o segredo, é doar aquilo que você quando a gente faz outras pessoas felizes. O que a pastora Natália falou sobre a questão financeira, né? Quando a gente descobre o chamado e quando você está cumprindo o chamado que Deus te convidou, isso arde no coração da gente. Não tem cansaço físico, não tem o cansaço mental, porque Deus renova as nossas forças. Então, quantas e quantas vezes eu e minha esposa, a gente chega nas madrugadas em casa, atendendo casais, recém-casados, que tem o grande desafio de levantar os pilares de um início de casamento, e quando a gente vê a restauração, quanto isso é gratificante. Não tem dinheiro que pague isso. Não só ver a restauração do Senhor dentro de um lar. É uma ocupação valiosa, valorosa, né? Valorosa. Muito valorosa. Dorquinhas, e você? Fala de ser chamado da igreja. É verdade. São vários, é um trabalho tão bonito que ela faz, né, pastora? Um trabalho que começamos juntas, né? É verdade. Aí você foi pro lado das mulheres e continuou o trabalho aí. E nós estamos num curso chamado Educando Filhos à Maneira de Deus, onde nós estamos tentando e nós estamos aprendendo todo dia a ser pais e mães de acordo com a vontade de Deus. É um desafio, não é fácil, né? É como falou, sair da zona de conforto não é bom, gente. Mas quando você sai, você encara o desafio, você vai ver que Deus supre todas as coisas. E no centro da vontade de Deus é o melhor lugar de estar. Doca, sabe o que eu encabulo? Olha a diferenciação. Porque às vezes as pessoas pensam que quem vai para o campo missionário é melhor do que quem está dentro da igreja. E aqui nós temos várias histórias, né? Eu deixei o trabalho por uma aposentadoria e vim servir a Deus. A Natália, você que trabalha e tem sua vocação e atende. Então, assim, não precisa você abandonar o seu trabalho
para atender essa vocação que Deus tem, né? Então isso que me apaixona aqui, ó, no meio dessas mulheres, né? Cada uma tem uma vocação e não deixa a sua profissão. Pastora Marisete, e mesmo porque o chamado, ele não é geográfico. Às vezes as pessoas pensam que o chamado é para os confins da terra, né? Só um missionário que faz uma missão transcultural. E na Bíblia não existe essa diferenciação de você evangelizar aquele que está do lado de lá da rua vizinho, né? Com aquele que está nos confins da terra. Então nós temos que conscientizarmos disso, que você não é só o missionário porque ele saiu do país, ele se abdicou, que ele é melhor. Eu não sinto melhor e nem mais santa e nem mais especial do que a pessoa que está evangelizando aqui nas favelas, né? Hoje no nosso país nós temos, né, os indígenas, que ainda grande parte dos nossos indígenas ainda não foram alcançados. Nós temos os ciganos, nós temos os imigrantes, nós temos uma gama de etnias, de povos dentro do nosso país que ainda não foi alcançado. E talvez está esperando você sair da cadeira da sua igreja, do seu conforto e atender o ID de Jesus, né? Nossos vizinhos, a doutora Márcia tem os seus pacientes, eu tenho os nossos casais, os nossos colegas de trabalho, que talvez não conheçam Jesus, e nós fazemos missões a partir do momento que a gente fala de Jesus, que a gente mostra o quanto ele é maravilhoso, que a gente compartilha as nossas experiências. Então a gente não precisa de ir para a África igual a senhora foi, a senhora também é exemplo para mim, eu admiro a sua coragem, a sua disposição de se desprender de tudo, mas a verdade, porque igual a senhora falou, o chamado arde no coração, é um fogo que queima e não tem como você retroceder. E o chamado, assim, ele não muda. O meu chamado é para a África, para fazer o que eu fazia em Moçambique, para fazer o que eu fazia em Moçambique aqui no Brasil e em qualquer outro lugar. O chamado, ele não muda. Na verdade, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a maneira de amar esse próximo, ela é diversificada. Nós vimos aqui, cada uma pode fazer isso de formas tão espetaculares. Deus vai usar as nossas habilidades, né, pastor? Eu acho que nós nós temos que aproveitar aquilo de bom que Deus nos deu. São os dons que Deus deu, os talentos. De paciência, de sabedoria, e usar isso em prol da obra de Deus. E para aqueles também, pastora Cássia, que não tem a coragem que a pastora Natália teve, ou às vezes o desprendimento que nós acabamos de falar aqui, as pessoas podem ser missionários financeiramente, com ajuda, também, né? Cobrindo em oração aquele que é corajoso para ir. De qualquer maneira, a pessoa pode colaborar de alguma forma. Porque as pessoas estarão indo de qualquer forma, exatamente, né? Orando, contribuindo ou indo, né? Exatamente. Bom, gente, Jesus, ele nos deixou uma missão. Quando ele diz, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, realmente esse desafio está sendo lançado. É para todas as pessoas. E ele é pessoal, individual. Que você possa conhecer a Jesus, descobrir quem você é em Deus e cumprir o propósito dele aqui na terra. É que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Porque quem crer em Deus e for batizado, será salvo. Então esse também é um grande propósito que Deus tem colocado nas nossas vidas. E que você também possa entender, conhecer quem é esse Deus. Realmente descobrir quem é esse Deus e para que você existe. Qual é a finalidade da sua vida. Entender que tem um princípio maior, que tem algo maior para ser feito através da sua vida. Atenda esse chamado do Senhor, ouça a sua voz e que você conheça e siga-o. Deus te abençoe, até o próximo programa.